Olá para você, bem-vindo ao canal. Aqui é a Jaque, sou Jaqueline Salles, mas você pode me chamar de Jaque. E esse é um canal que tem sempre leitura diária da Bíblia. Aos sábados eu coloco um vídeo ou outro um pouquinho com uma temática diferente, mas é um canal voltado para voltarmos à nossa essência, né? Voltarmos aos princípios da palavra de Deus, refletir até onde nós estamos andando na palavra ou fora dela e voltar ao caminho, voltar à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? E sem Ele nós não chegamos ao Pai, né? É o que diz a Bíblia. E hoje eu queria trazer um tema um pouco diferente. Eu acho que vai trazer um pouco de polêmica, tá? Mas eu vim, inclusive hoje eu acordei pensando bastante sobre isso. E eu queria também ouvir de vocês a opinião de vocês. Vocês que vão para a igreja, por exemplo, você que às vezes não é membro de uma igreja, mas foi em uma igreja em uma dessas situações que eu vou trazer. E as situações são esses cultos especiais que fazemos, né? Cultos, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, de casais, de solteiros. E eu pensando, até pegando na minha própria experiência, né, de igreja, né, como eu já coloquei no testemunho aqui, comecei a ir à igreja por causa da minha avó, né, e assim, eu não venho de um lar de pais cristãos, né, então a minha avó era a minha referência, acabei indo na igreja por um tempo com ela, depois eu me mudei, fui para um outro bairro e comecei para a igreja sozinha. E me parece que, assim, às vezes a igreja, no intuito de querer introduzir as pessoas, fazerem com que elas se sintam parte de um grupo, eu acho que a gente peca dando o efeito contrário, fazendo com que a gente se sinta bem fora dele. O que eu quero dizer com isso? Esses cultos especiais, eu fico pensando, a princípio, por que fazemos? Né? Eu acho que não sei, eu sei que a ideia, às vezes a gente quer homenagear, né? Mas homenagear a quem? E com qual propósito? Porque um culto, ele deve ser voltado à figura de Deus, a quem ele é, adorarmos ao Senhor, né? Nós nos reunimos como pecadores que vão numa igreja e prestarmos cultos ao Senhor. Me parece que quando a gente faz cultos especiais, esse foco ele começa a se perder e a gente começa a colocar outras coisas no lugar, né? Eu vou dar, por exemplo, o culto do Dia das Mães, né? Culto de Dia das Mães, por exemplo. E quem não tem a mãe? Às vezes a gente pensa em um culto como se a nossa realidade de vida fosse a realidade de todo mundo que vai lá. E não é assim, né? Eu, por exemplo, não tive a minha mãe comigo por toda a minha vida cristã praticamente. Ela não ia na igreja comigo. Então, o culto do Dia das Mães, para mim, não tinha o menor sentido eu estar lá, sabe? Então, eu percebi, gente, que ao longo dos anos, eu encontrei muitas pessoas na mesma situação que eu, né? Então, assim, eu encontrei muitas meninas, muitas jovens que não tinham a mãe na igreja, né? Eram jovens que iam sozinha, tipo, não tinha o pai, era só a mãe, né? E elas iam e se sentiam super desconfortáveis. Por quê? Porque a mãe delas, que elas queriam prestar uma homenagem ali, não estava ali do lado delas. E muitas, às vezes, não tinham uma mãe cristã. Às vezes, algumas não tinham mais a mãe já tinha falecido, né? Às vezes, algumas tinham problema com as mães, não tinham um bom relacionamento. Então, o culto do Dia das Mães meio que remetia uma lembrança que não fosse legal para essas jovens, né? Então, assim, eu fico pensando até que ponto é bom um culto do Dia das Mães, né? Eu sei que a ideia, ela é boa, mas ela é boa para quem, né? Aí você pode até perguntar para mim assim, mas então a gente não vai mais fazer culto do Dia das Mães? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa conhecer o público da igreja local, o público que está ali, né? E a gente pensar em cultos, talvez, que incluam essas pessoas que não estão nesse modelo de, entre aspas, família margarina,
sabe? Incluir uma filha, por exemplo, que não tem mais uma mãe. Incluir uma filha que tem um relacionamento difícil com a mãe. Como ela pode participar de um culto de Dia das Mães, sabe? Eu acho que é só uma reflexão, realmente é uma reflexão, né? Eu não tô batendo martelo aqui para não fazer mais culto, é horrível, não, não é. Mas eu acho que a gente precisa ser sensível à necessidade das pessoas que estão ali junto com a gente, porque nem sempre quem tá do seu lado tá vivendo a mesma realidade que você. Quer ver um outro culto? A mesma coisa do Dia dos Pais, igualzinho o Dia dos Pais. Se a gente parar para pensar, eu vou trazer uma informação bem interessante aqui, ó. Em 2023 foram registradas 173,6 mil crianças sem o nome do pai. Como que a gente pensa em culto do Dia dos Pais se tem crianças ali que é criado por mães solteiras? Não tem nem pai. Tipo, a lembrança que essa criança vai ter na cabeça dela sobre figura paterna, sabe? Então, às vezes a gente pensa no... A ideia, ela é boa, mas... Como que essa mensagem está chegando em uma criança, por exemplo, que não tem um pai, ou às vezes tem um pai que está preso, ou às vezes tem um pai que é abusivo, e a gente vai lá e vamos fazer um culto de Feliz Dia dos Pais, sabe? Eu acho que precisamos refletir mais sobre essas minorias, sobre essas pessoas que frequentam as nossas igrejas, que têm essas realidades, sabe? Eu não vou falar também assim, mas você é contra. Eu falei, não, eu tenho, por exemplo, um tio que ele se converteu em um culto do Dia dos Pais. A minha prima pequenininha levou ele para a igreja e ele se entregou a Jesus num culto do Dia dos Pais. Mas aí eu fico pensando, todo mundo é assim? Não, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa refletir primeiro, né? Quem é o público que frequenta as nossas igrejas? Quem são as pessoas que vão às nossas igrejas? Sabe? Já imaginou também você faz, por exemplo, um culto do Dia dos Pais e, por exemplo, o membro que está lá, a pessoa, o pai é falecido, tem problema com o pai, sabe? Então, eu fico realmente pensando até onde isso realmente é bíblico e é importante, onde a gente está pensando mais em nós do que nos outros, na necessidade dos outros, sabe? Eu lembro também, muitos anos, assim, quando eu comecei para a igreja, por exemplo... eu fui parte de uma igreja que eu era uma das pouquíssimas jovens. A igreja tinha muitos adultos, né? E assim, não tinha culto para solteiros, tinha cultos de casais. Aí chegava, tipo, o Dia dos Namorados, o que os solteiros faziam? Ficavam tudo lá largado. Não tinha uma programação voltada para os solteiros, né? E assim, como eu falei, eu já vinha de um contexto que eu não tinha os pais dentro da igreja. Então aquela época para mim era horrível, porque não tinha uma programação com outros jovens, eu tinha que ficar na minha casa, enquanto os pais de outros amigos que eram crentes estavam lá no culto de casais. Então a gente tenta integrar, ao mesmo tempo a gente desintegra alguns grupos de pessoas, né? Vamos falar, por exemplo, do culto de casais. Cultos de casais. E aquele casal que, por exemplo, só tá a esposa e não tá o marido. Ou só tá o marido e não tá a esposa. Só tem um indo para a igreja, o outro ou tá afastado, ou não quer saber, tá ferido. Aí a gente vai lá, monta uma programação linda. Você acha que aquele cara, aquela mulher não queria estar com o cônjuge ali naquele culto? Queria. Mas às vezes a realidade da casa dela não é igual à sua, né? Eu penso assim, se nesse modelo, no modelo que eu falo, tá? O pai, a mãe, os filhos, todo mundo ali servindo a Deus, todo mundo junto, é ótimo e é uma bênção. E, gente, eu acho que esse seria mesmo o ideal. Mas a realidade não é assim para a maioria das igrejas que frequentam uma igreja evangélica, sabe? Então, cultos de casais, como eu deveria pensar naquela pessoa que tá lá, que é separada, que é viúva, que é divorciada, sabe? Como eu poderia integrá-la? Como eu poderia fazer com que ela se sentisse parte da comunidade e não excluída? Porque eu montei uma programação que eu não pensei nela, sabe? Então, aqui é só uma reflexão, não é uma crítica, né, de forma alguma, mas eu acho que a gente entra muito assim no modelo automático de fazer coisas sem refletir sobre os impactos na vida das pessoas. A gente quer fazer, não para pensar o porquê que eu tô fazendo,
qual o objetivo, onde eu quero chegar e qual o impacto na vida de alguém que não se enquadra naquele grupo, sabe? Eu acho que como igreja evangélica, como pessoas assim cristãs, né, a palavra de Deus ela é muito clara quando Deus está sempre focando no cuidado de vidas, vidas e cuidado de pessoas. Se nós estamos deixando um grupo de fora, a gente precisa rever então as nossas programações e ver como podemos incluí-los, porque a igreja ela é uma comunidade onde todos deveriam se sentir parte, deveriam se sentir num ambiente familiar e não num ambiente estranho, né? É como aqueles cultos que nós vamos e às vezes alguém pega e fala, ai, junta com o seu familiar, dá a mão para o seu familiar aí do lado, aí você olha para o lado, cadê o meu? Não tenho ninguém, tô sozinha. Aí tá todo mundo naquela roda com um monte de gente da família e você fica ali sozinho, sabe? Então eu acho que a gente precisa ter um olhar mais apurado nas necessidades dos nossos irmãos. E vamos pedir a Deus que nos ajude com isso, né? Que nos dê sabedoria, sensibilidade e um coração voltado realmente para a necessidade do nosso irmão, tá bom? Que Deus abençoe você. Escreve aqui embaixo como que esse vídeo te impactou, se você concorda comigo ou não, quais são as suas impressões. Eu quero conhecer também e saber se eu sou a única que penso assim ou não, se tem pessoas que já se sentiram assim ou pensam assim também. E compartilha aqui pra gente trocar ideia, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.